Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos abrir no Salmo 101. Glória a Deus. Amém. Todos encontraram? Amém. O Salmo diz: cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade quando virás no meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém? Amém. A gente olha que os Salmos, né, começa de um jeito, daqui a pouco a gente percebe aqui que é como se o próprio Deus estivesse falando, respondendo, não é verdade? E hoje eu estava escutando lá o Paulinho e ele falando assim, que a oração dele tem sido de que nós consigamos encontrar Jesus, a característica de Cristo em todos os capítulos da Bíblia que nós lemos. Que a gente olhe e que a gente consiga compreender que aqui se fala de Cristo. E esse é o desejo do meu coração hoje, quando a gente vê Gênesis 1, que a gente veja Cristo, quando a gente lê Levíticos, que a gente quase não entende nada, que a gente veja Cristo. Qual o livro também que é bastante difícil da gente entender? Reis. Qual? Reis. Reis, que a gente, é verdade, que a gente veja Cristo ali, é verdade, né? Que esse seja o desejo do nosso coração, porque todos nós aqui estamos aqui contemplando a face de Cristo. Amém. Aleluia. E quando nós aqui nos reunimos, unidos aqui com os nossos irmãos, a gente também consegue ver um pedacinho de Cristo aqui, um pedacinho de Cristo ali, outro pedacinho de Cristo aqui. Amém? Glória a Deus. Eu dei spoiler de pregação de alguém aí? Não. Aleluia. Glória a Deus. Não, é que às vezes já está no bolso alguma coisa. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então? Senhor Jesus, o nosso coração está feliz, porque hoje nós estamos aqui, reunidos com os nossos irmãos, para te adorar, Senhor. Ó Deus, nós estamos em unidade, não porque somos iguais um ao outro, Senhor, mas sim porque nós sabemos que o Senhor, Pai, o mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado pelo meu irmão que está aqui, Senhor. O mesmo sangue que foi derramado por nós que estamos aqui hoje, foi derramado por aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Ó Deus, e isso nos traz unidade, por saber, Pai, que em nós tem características de Ti, Senhor. Em nós está o DNA de Jesus, ó Pai. E isso nos faz viver unidos um com os nossos irmãos, ó Deus querido. Que hoje, Senhor, nesta noite, Senhor, os nossos louvores possam proclamar, Senhor, a Tua vida. Que os nossos louvores hoje possam proclamar, Senhor, a Deus, as Tuas características, Senhor. Porque o nosso coração é Teu, Senhor. Porque nós vivemos em contemplá-lo, Senhor. Porque nós vivemos, Senhor querido, de forma, Senhor, ó Deus querido, a amá-lo cada dia mais, Senhor. Meu Deus, enche-nos, Senhor, até transbordar da Tua presença. Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, nossas crianças até transbordar. Enche cada um aqui, Senhor, nesta noite até transbordar. Enche aqueles que nos escutam até transbordar.
Deus. Um coração grato consegue enxergar Cristo na sua essência, em como Ele é. Por isso que a gente precisa sim olhar para as coisas que Deus faz por nós. Às vezes os nossos olhos querem focar apenas naquilo que nós não temos, naquilo que não dá certo, nos problemas e nas aflições. Isso é a artimanha do inimigo para que a gente, com o nosso coração amargurado, não olhe para Cristo. Aleluia, que os nossos corações sejam gratos por tudo que Ele faz. Aleluia. Esse louvor ele diz cercado, parece que eu estou cercado, só parece, porque o meu Senhor está comigo. Aleluia. A mesa preparada para mim, na presença dos que estão contra mim, o seu corpo e o seu sangue, o seu corpo e o seu sangue derramou, é assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, é assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, pelo vale caminha junto a mim, é certo misericórdia e bondade seguem. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Já no domingo passado a gente identificou que algumas músicas sumiram. E hoje mais. E a gente já identificou o problema. Então, a partir dos próximos domingos, nós não teremos mais esse tipo de problema. Viu, Amém. irmãos? Amém? Amém. Para ti, eu creio.
Que a nossa alma anseia, e muitas vezes nós corremos por este mundo em tantas direções, tentando preencher, Senhor, isso que só o Senhor pode completar em nossa vida, só o Senhor pode completar, porque nós somos parte do Senhor. A Tua palavra diz que o Teu fôlego está em nós, o Teu fôlego está em mim, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor soprou o Espírito de vida em cada humano, em cada ser humano, e sobre a cada um de nós está uma parte do Senhor. Por isso é que só o Senhor nos completa. Por isso é que a nossa alma, meu Deus, ela só se sacia e se completa no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fala o nosso coração nesta noite. Ministra, Senhor, com poder, autoridade a cada um de nós. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar pelas crianças. Vou pedir para o irmão Arthur orar pelas crianças, por favor, e por quem vai. Aleluia. Senhor, meu Deus, Pai, eu quero Te louvar, Pai, por cada vida dessas crianças que aqui estão, Pai. Eu peço que o Senhor venha encher da Tua sabedoria, Pai, Tua sabedoria divina, sobre a vida da Tua serva, Pai, que hoje vai ministrar sobre a vida dessas crianças, Pai. Nós temos a plena certeza, Pai, de que o que nós estamos plantando hoje, Pai, certamente frutificará, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nenhum embaraço, Pai,
nada venha distrair, Pai, a atenção das crianças. A gente sabe que isso acontece, Pai. Eu também dou aula, sei como é que é. Mas que elas tenham o desejo, o prazer, ó Pai, de escutar, de aprender a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Pai. Que elas saibam, Pai, que o Senhor, Pai, é importantíssimo, ó Pai, na vida delas, ó Pai. Que elas tenham suas vidas entregues ao Senhor, ó Pai. Não sei se eles têm esse entendimento ainda, Pai, mas nós estamos trabalhando para que eles tenham esse entendimento, Pai. Para que eles saibam, Pai, que tudo que eles são, tudo que eles têm, ó Pai, e tudo que eles ainda vão ser ou vão ter, ó Pai, é tudo do Senhor, ó Pai. Tudo depende de Ti, ó Pai, nada deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que esse momento, ó Pai, que para nós é um privilégio, ó Pai, estamos ensinando para essas crianças, ó Pai, que não é algo fácil, nós sabemos, ó Pai, que não é fácil, ó Pai, mas o Senhor nos capacita, ó Pai, para que nós possamos ensinar as crianças, ó Pai, ensinar o caminho que elas devem andar, ó Pai, porque a Tua palavra diz que se elas forem ensinadas, ó Pai, ainda quando velhas, elas não se desviarão dos Teus caminhos, ó Pai, e é nisso que nós cremos, ó Pai, é nisso que nós cremos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus, obrigado. Podem sentar, irmãos. Paz do Senhor seja com todos. Amém. A paz de Jesus esteja sobre ti nessa noite, sobre o teu coração, sobre a tua vida. Cristo resplandeça a luz do seu rosto sobre nós. Amém. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3. Verso de número 17. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 3, verso de número 17. Eu vou ler aqui o 17 e quero ler também o de número 18. Para iniciar, eu tenho alguns textos aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Deus comunicou ao meu coração para apoiar aquilo que eu quero falar para os irmãos essa noite, né? Aquilo que Deus me impulsionou a falar. Todos acharam aí o Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17? Tudo bem? Podemos ler? Aqui na minha versão diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Tremendo, né? Vamos ler de novo? Tá? As versões, aí tem alguma versão que está muito diferente dessa aqui que eu estou lendo? Quem tem aí uma versão bem diferente dessa? A minha é diferente, não é tão bem diferente, mas é diferente. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Que tremendo é esse texto aqui. Ele fala assim, coisas gloriosas. Eu quero falar com vocês essa noite sobre esse texto, mas antes nós vamos orar. Bom, cubra a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, é para Ti, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite, para glorificar o Teu nome, para crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra.
para sermos discipulados, disciplinados pelo Senhor, para aprendermos mais de Ti. E a Tua palavra, Senhor, é a nossa referência, porque nela, meu Deus, está registrado tudo aquilo, Pai, que o Senhor quis comunicar à sua igreja, tudo aquilo que o Senhor quis ensinar à tua igreja, Senhor. E é através da Tua palavra, na meditação, Pai, que nós estamos a cada dia, Senhor, aprendendo mais do Senhor, Pai. Venha, Deus, nesta noite, usar a minha vida, minha boca, os meus lábios, para elucidar, Senhor, a Tua palavra, de maneira que esta meditação, Senhor, venha trazer edificação para o corpo de Cristo, Senhor. É o desejo do meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é maravilhoso, a gente falou essa semana, né? A Rabi comentou comigo, eu não cheguei a ouvir ainda, não tive ainda, né, o tempo para ouvir, mas a Rabi falou alguma coisa sobre o que ela ouviu essa semana a respeito de contemplação. E aqui esse texto ele fala exatamente isso, né? Você vai contemplar a Cristo. Conforme esta contemplação, você vai sendo transformado na imagem. Mas essa transformação ela é feita, e Paulo deixa claro isso, pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Mas para que o Espírito do Senhor possa também realizar em nós, tem a nossa parte, que é contemplar o Senhor, né? Que é olhar para Cristo, olhar para as Escrituras, olhar para como Cristo andou, caminhou, o que Ele fez, como Ele viveu, né? E eu quero iniciar essa explanação do texto falando primeiro pela primeira parte que nós lemos aqui, né? Que é um ideal de vida de todo cristão. Ele diz: o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus, né? Liberdade. Essa palavra é uma palavra assim que ela cativa todas as pessoas. Todo mundo quer ter o quê? Liberdade. O que é liberdade? Liberdade é o poder que está na minha mão de eu fazer as escolhas que me convém, né? Eu sou livre, não é imposto a mim nada. Nada é imposto a mim, não é imposto a mim, nenhum de nós. O texto diz isso, que onde está o Espírito do Senhor, não há imposição. Deus não impõe nada para nós. Ele diz: há liberdade. Glória a Deus. E é o que as pessoas buscam, principalmente nos dias que nós vivemos. Nós vivemos em uma época que eles dizem que nós estamos na pós-modernidade, né? Assim, nós estamos nem moderna, a gente é pós-moderna, a gente é ultramoderna, a gente é mega moderno. A modernidade está presente nos nossos dias, né? Um mundo onde a ciência tem se multiplicado, aumentado exponencialmente, a cada dia uma coisa nova, uma novidade. E esta questão, exploração da liberdade, também tem gerado muitos conflitos. Paulo, já na época de Paulo, nós estamos na pós-modernidade, né? Na era, digamos, do início, dos primórdios do cristianismo. Paulo já teve que lidar com situações assim, as pessoas questionando, e ele diz que nós não podemos dar, né? Ele escreve à igreja da Galácia, lá no capítulo 5, no versículo 13, ele diz que nós não podemos dar, com o pretexto de liberdade, dar lugar à nossa carnalidade. Né? Com o pretexto de liberdade, não dê lugar à tua carnalidade. Pedro, ele diz que muitas pessoas, usufruindo desta liberdade que Deus nos deu, que o Espírito nos dá, elas, com esta liberdade, acabam se tornando escravos da corrupção. A pessoa tem o pretexto: eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu não entendo, eu decido.
estabelecido, não há imposição de religiosidade sobre a minha vida, né? E como não há imposição de religiosidade sobre a minha vida, eu ajo como eu quero. Só que eu ajo como eu quero e muitas vezes eu estou me tornando escravo de vícios, né? Tem tanta gente escrava por aí, mas as pessoas não admitem. Elas dizem: não, eu sou livre, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, né? E mal percebem elas que desse pretexto de liberdade delas, elas na verdade são escravas. Muitos são escravos do seu próprio egoísmo, escravos dos seus desejos, escravos desse vazio que eu orei aqui. A pessoa escrava desse vazio, ela faz de tudo. Ela tem uma necessidade tão grande de preencher esse vazio que ela vai usando de libertinagem, fazendo tudo para poder completar esse vazio e nunca completa. E ela tem um pretexto de que o quê? De que ela é livre. Mesmo no Evangelho, né? Mesmo no Evangelho, a gente vê o seguinte, né? Paulo, ele escreve também à igreja de Colossos, no capítulo 2, e esse texto eu queria ler com os irmãos, eu quero ler com os irmãos. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, ele diz uma coisa aqui muito importante, né? De que a gente vê que esta questão de liberdade é uma questão que ela vai se permeando assim no meio da igreja e vai fazendo com que as pessoas com pretexto de liberdade muitas vezes sejam também escravas. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, verso 20, diz assim: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toque, não prove, não manuseie, as quais todas coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo está dizendo para a igreja, até mesmo esse negócio de não toca aqui, não faz ali, não pode se vestir assim, não pode pintar aqui, não pode passar o batom ali, não pode... Tudo isso são coisas de homens, né? Ele está falando: não toque aqui, não faça isso, não manuseie. Em suma, ele está dizendo o seguinte, que até mesmo dentro da igreja, dentro do cristianismo, dentro da liberdade de Cristo, a gente já pode acabar se tornando escravos de costumes humanos, de costumes de homens, né? A igreja acaba muitas vezes impondo, e nisso não há liberdade, porque a liberdade está em, né, eu escolher aquilo que me convém, né? Então, a partir do momento que está ali, não pode tocar aqui, não pode fazer ali, não pode cuidar de lá, não pode mexer aqui, você está sendo privado da sua liberdade, você já não é livre mais. Você está sujeito às regras que alguém está impondo sobre a sua vida, né? E quando Paulo escreve aos Coríntios falando, que o Espírito nos dá liberdade, ele fala exatamente isso. Agora, o que é liberdade em Cristo? O que é liberdade em Cristo? Nós somos livres. Paulo chega a escrever também aos Coríntios dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Qual é o limite da minha liberdade em Cristo? Qual é o limite da minha liberdade para exercer o cristianismo? Porque nós vivemos nesta pós-modernidade. E nessa pós-modernidade é muito atraente essa questão de liberdade, né? Esta questão de liberdade, ela está permeando as cadeiras da igreja, o ambiente
eternidade, há pessoas que dizem que pode tudo. Há pessoas, né, ao ponto de se julgarem mais sábias até mesmo que Deus, querendo elas dizer aquilo que as pessoas podem fazer, e que Deus não reprovaria assim, então, aqueles comportamentos, né? Nós vivemos num tempo onde as pessoas já estão dizendo que precisa se atualizar a Bíblia, né? A questão, meus irmãos, eu estava falando com a minha esposa essa semana em casa, a questão é que nós somos seres limitados pelo tempo, nós somos seres limitados pelo tempo, pelos sentidos, pela intelectualidade, né? Ou seja, a nossa capacidade de cognição, de conhecimento das coisas, nós somos limitados, todos nós temos, né? A gente é limitado aos sentidos, todo mundo sabe que nós temos os 5 sentidos, e é um limite, né? Nós só temos conhecimento das coisas através da audição, da visão, do paladar, do olfato e do tato. Nós só temos conhecimento das coisas através disso, né? Mas a nossa visão é limitada. Por quê? Porque nós estamos limitados dentro desse espaço de tempo e de tempo, de espaço e dos sentidos, né? Como eu falei. Mas Deus não é assim, né? Quando o ser humano olha para a palavra de Deus, ele tem que entender que Deus, ele é um ser muito superior ao homem, infinitamente superior. Deus, a primeira coisa é que Deus não está limitado ao tempo, Deus já está no plano da eternidade, né? Deus já está no plano da eternidade, Deus conhece todas as coisas desde o seu princípio até o fim de todas elas, né? Na verdade, a eternidade não tem fim, né? O que finda para nós é a nossa experiência nesse corpo, o que finda para nós é a nossa experiência nesta vida, a experiência nessa terra, né? Mas o mesmo Deus, ele conhece todo o plano da nossa vida nessa terra. Deus conhece o nosso plano. Então quem é o homem para dizer para Deus, né? Ah, Deus, eu acho que não é bem assim, o Senhor errou, esse negócio de condenar uns e salvar outros. Quem é o homem para dizer para Deus, dentro das suas limitações, como Deus deve agir ou como Deus deve fazer? Por isso que nós não podemos nos deixar levar pelas conversas, pelas fábulas, né? A Bíblia diz que nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas, elas não suportariam o quê? A sã doutrina, mas dariam ouvidos a fábulas e ajuntariam para si, olha só o que a Bíblia diz, doutores. Paulo diz à igreja, vão amontoar para si doutores, que digam coisas conforme aquilo que elas querem ouvir. Então, nos nossos dias, muitas pessoas têm aí conhecimento do grego, do hebraico, do original bíblico, de onde nasceu a língua, quem for, é capaz de ter até a lista do nome dos 70 que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, para justificar que elas agora não querem mais aceitar a pura e santa palavra de Deus. Amém. Então, dentro desse conceito de liberdade, então tem se aberto as portas, né? Mas nós não podemos, irmãos, pensar que essa liberdade ela não tem um limite. Qual que é o limite, então, da liberdade cristã? Nós precisamos entender com aquele que foi quem trouxe os fundamentos do cristianismo. Quem trouxe os fundamentos do cristianismo? Cristo, Jesus, o ungido, o Messias, o Senhor. Então, para eu pensar um pouco junto com você nessa noite, aonde estão os limites da minha liberdade e da tua liberdade, eu queria ilustrar isso de uma forma talvez simples, né? Para mim foi simples.
E eu quero tentar que isso seja simples para você também. Tentar falar de uma forma que isso se torne simples para você também. Que faça você captar, entender qual é o limite da tua liberdade em Cristo. Digamos que eu, enquanto solteiro, tinha uma liberdade restrita ou irrestrita? Irrestrita, total, né? Enquanto eu não havia assumido um compromisso de enlace, de casamento, de união, de vida a dois, né? A minha liberdade das minhas decisões, a quem eu ia servir primeiro, eu mesmo, né? Eu mesmo. Quando eu eu já usei essa ilustração várias vezes em algumas celebrações de casamento que eu fiz. Quando eu ia na padaria, que eu olhava o balcão, a vitrine, qual é o doce que eu procurava? Aquele que eu mais gosto. Qual é o salgado que eu procurava? Aquele que me agrada. Mas a partir do dia que eu tomei a decisão de me unir em matrimônio à minha esposa, geralmente quando eu vou na padaria, primeiro eu olho para procurar aquilo que ela gosta. Eu só saio da padaria se eu encontrar primeiro aquilo que ela gosta, depois é o que eu gosto, né? Quando eu tomo atitudes, decisões, quando eu vivo a minha vida comum, a minha vida que hoje é uma vida a dois, que nós temos uma aliança, há sempre uma coisa na minha mente. Qual é o que tem na minha mente? Eu vivo para satisfazer a minha esposa. Eu vivo para mostrar o meu amor por ela. Então, qual que é o limite da liberdade do cristão? Porque, vamos dizer, não quero nem que você já tome conclusão precipitada. Vamos aprofundar um pouco mais aqui. Vamos dizer que eu tenho assim aqui no meu dedo eu tenho essa aliança. Eu declare essa aliança para todos vocês. Olha, eu sou um homem casado. Eu sou um homem casado. Então eu declaro que eu sou casado. Eu uso uma aliança de casado. Mas no meu comportamento, se eu chegar aqui e estiver cheio de várias moças aqui na igreja, né? Tem várias moças aqui na igreja. Aí eu ando por um lado e por outro aqui da igreja, abraço uma, beijo a outra, fico agarrado com outra, fico de conversa com outra. A minha esposa, ela vai aceitar? Eu tenho liberdade para agir assim? Eu posso me declarar casado, eu posso continuar dizendo, eu sou casado com a Rara, mas eu tenho certeza que a hora que eu chegar em casa ela vai falar, comigo não. Aqui não. Comigo não, comigo você não tem aliança nenhuma, comigo porque você não me respeita, né? Porque você não se interessa em dar valor àquilo que eu penso. Existem muitas pessoas, irmãos, que dentro da liberdade delas, elas vivem como se elas não tivessem uma aliança com Deus. Qual é o limite da minha liberdade? O limite da minha liberdade é eu saber, aos olhos da minha esposa, se eu agir como eu acabei de falar aqui, eu vou encontrar o quê? Um divórcio rapidinho, né? Não é isso? Mas vamos dizer então que eu não tivesse diante dos olhos da minha esposa. Vamos dizer que eu não tivesse diante dos olhos da minha esposa e que eu apresentasse esse mesmo comportamento que eu acabei de dizer para vocês aqui, né? De ficar flertando com outras mulheres, dando atenção a elas, abraçando, agarrando, né? Eu teria essa liberdade de fazer isso se eu não estivesse diante dos olhos dela? Eu teria liberdade? Não teria. Porque dentro da minha relação com ela, existe uma aliança entre nós. E eu não vivo mais para mim, para a minha satisfação. Eu vivo para a satisfação, aquilo que a Bíblia diz, né? Eu vivo para a satisfação da minha esposa. Mas se eu não estivesse à vista dela e eu agisse assim e ela não soubesse, eu poderia me declarar, eu sou casado.
Mas eu estou tendo um comportamento de uma pessoa que é casada? Não. E o limite da liberdade cristã está exatamente nesse aspecto, de que aquele que se declara cristão, ele tem um compromisso com Cristo, ele vive para agradar a Cristo, ele vive para servir a Cristo, ele vive para obedecer a Cristo, ele vive para fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, não é isso? Sim ou não? Então, o limite da liberdade de um cristão está na aliança que ele tem com Deus dentro do seu coração. Muitos, é como eu falei, muitos podem, nos nossos dias, se declararem cristãos. Mas à medida que essas pessoas não contemplam a Cristo, não permitem que o Espírito transforme elas à imagem de Cristo, à medida que essas pessoas vivem uma vida totalmente alienada do comportamento que Cristo deseja para a sua igreja. Porque qual é o comportamento que Cristo deseja para a sua igreja? Porque os fundamentos do cristianismo, quem colocou foi Cristo. Ninguém pode pôr outro. Paulo diz à igreja, Paulo vai escrever à igreja aos Coríntios, e diz assim, ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto. Ninguém pode edificar sobre um fundamento que não seja o fundamento que Cristo colocou. Ninguém pode crescer, uma igreja não pode crescer, o cristianismo não pode crescer sobre outro fundamento, sobre outra rocha, sobre outros princípios, senão aqueles que Cristo estabeleceu para a sua igreja. E quais foram os fundamentos que Cristo estabeleceu para essa igreja? Porque Cristo disse muita coisa, como eu já falei, Cristo disse muita coisa. Mas eu aprendo os fundamentos quando eu contemplo a Cristo. Quando eu contemplo a Cristo, eu entendo perfeitamente como Cristo quer que eu viva. Como Cristo quer que eu seja, como Cristo quer que eu ande. Como Cristo quer que eu me comporte, como Cristo quer que eu reaja, como Cristo quer, quais são os anseios do meu coração, quais são os desejos, qual é a motivação da minha vida. Porque quando Paulo escreve, ele diz, se você já está morto quanto aos rudimentos do mundo, a questão não é se você faz, se você toca aqui ou toca ali, se você bebe, se você xinga, se você engana, se você mente. A questão é que todas estas coisas você não vai contemplar em Cristo. Todas estas coisas você não vai contemplar em Cristo. Há uma passagem na Bíblia, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a Bíblia, que tem alguns textos que parece que a gente que quer dizer uma coisa, mas dizem outra, na verdade, na sua essência. Que diz que chegaram para Jesus e disse que taxaram ele como comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas dentro do comportamento de Cristo, embora ele comesse, bebesse, andasse com pecadores e com publicanos, ele se comportava como os publicanos, ele excedia no beber, ele excedia no comer. Em alguma passagem da Bíblia você vai ver Cristo cometendo excessos, se entregando à farra, à bebedeira, caindo pela sarjeta, vindo o cachorro lamber a boca dele. Então, muitas vezes, a gente olha o texto da Bíblia e diz assim, mas Cristo bebia, comia, fazia festa, Mas dentro do limite daquilo que Cristo apresentou no seu comportamento e no seu exemplo de vida, é o limite da minha liberdade. O limite da minha liberdade é quando eu contemplo a Cristo e vejo todo o comportamento de Cristo, a ação de Cristo, a reação de Cristo. A primeira coisa que nós vemos em Jesus é a sua humildade.
A Bíblia diz, Paulo relata aí dizendo que ele, sendo Deus. Sabe o que é isso? Eu acabei de falar um pouquinho quem Deus é. Deus é um ser infinitamente superior ao homem. As decisões de Deus são inquestionáveis. Quem é o homem para questionar alguma decisão de Deus, alguma ordem de Deus, algum agir de Deus? Quem é o homem para dizer para Deus, quando Jó fica indignado com Deus, por causa das aflições que ele sofre na sua vida, devido às provações que ele enfrenta, quando Satanás tenta então sobre a vida de Jó, a Bíblia diz que quando Jó começa a questionar Deus, Deus pergunta a Jó, onde você estava? Para você querer dizer para mim como eu faço ou como eu deixo de fazer, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra, onde você estava quando eu espalhei as estrelas pelo firmamento e contei e disse, dei a cada uma delas o seu nome. O homem não tem a capacidade sequer de contar as estrelas, por mais que a ciência tenha se multiplicado nos nossos dias, por mais que o homem a cada dia tenha um celular mais moderno que o outro, um carro mais moderno que o outro, uma tecnologia maior que a outra, o homem até hoje não teve capacidade de contar o número das estrelas. E Deus fala para Jó, eu chamo todas elas pelo nome, e quando eu chamo, nenhuma delas falta. Aleluia! Sabe o que é o homem querer se comparar a Deus, querer questionar a Deus, querer dizer para Deus que Deus está agindo errado, fazendo errado, que Ele não pode condenar, que Ele não pode lançar no inferno, na fornalha de fogo? Quem é o homem para dizer isso para Deus? Se Deus sabe o porquê, porque aquela semente que foi lançada do pecado sobre a vida do homem, todo o poder dela foi anulado em Cristo, e aqueles que se achegam a Deus em Cristo, por Cristo, eles têm sim a vida eterna. Jesus diz, quem crê em mim, já passou da morte para a vida, tem a vida eterna. Aleluia. E quando nós olhamos para os homens, os homens hoje eles querem ser deuses, não, porque a Bíblia precisa ser atualizada. Deus estava assim, Deus não conseguia compreender o mundo em que nós vivemos, Deus não conseguia compreender a modernidade que nós vivemos, a relação de respeito, e eles dizem essa relação de respeito que diz respeite a mim, mas não você. O homem não consegue ser justo, o homem não consegue ser puro, o homem não consegue ter ciência das coisas que Deus fez. E o homem dos nossos dias, ele chega à arrogância de dizer não, porque quando Deus escreveu a Bíblia, os tempos eram outros. Quando Deus escreveu a Bíblia, o homem vivia de outra, o comportamento, a cultura era outra. Deus não conseguiu, quando Ele criou a humanidade, enxergar os dias que nós estamos vivendo. Não, Ele não conseguiu. Deus ficou lá atrás, junto com os profetas, falando de coisas concernentes a cavalo, a burrinho, a bezerrinho. Deus não sabia que nós íamos ter celulares de última geração. Deus não sabia que nós íamos ter carros tecnológicos, casas tecnológicas. A arrogância do homem dos nossos dias é uma coisa absurda. Então eles dizem não, porque Deus, se vivesse em nossos dias, já teria feito um download aqui. É igual os aplicativos do celular, que todo dia tem atualização. Aí Deus precisa vir nos nossos dias e fazer que a Bíblia tenha uma atualização a cada dia, porque o homem está se modernizando, porque o homem está se tornando tão importante, tão inteligente, o homem está se tornando tão poderoso.
E Deus ficou lá para trás. Então o irmão está querendo trazer Deus para cá, para dizer assim: Deus, atualiza isso aqui, atualiza esse negócio. Amontoarão para si doutores, que dirão fábulas. A humanidade dos nossos dias, com pretexto de liberdade, está vivendo aquilo que o próprio Deus disse, aquilo que o próprio Deus falou. Ele disse a Daniel: nos últimos dias, a ciência multiplicará. Mas ele disse uma coisa muito importante, ele disse: tu, porém, Daniel, permanece até o fim. A ciência se multiplica, mas o homem de Deus permanece em obediência a Deus. A ciência se multiplica, mas o servo de Deus, a noiva de Cristo, continua obedecendo a Cristo. Amém. Continua contemplando a Cristo e imitando a Cristo no seu comportamento. Continua vivendo em humildade, vivendo em renúncia, vivendo em compaixão e vivendo com prudência. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que o mundo dite para nós o limite da nossa liberdade. O limite da nossa liberdade é contemplar o noivo, é contemplar a Cristo e dizer: eu quero ser como Ele, eu quero andar como Ele andou, pelas pisaduras de Cristo. Como Paulo disse em muitas das suas cartas, dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ande nas pisaduras de Cristo. Sofre. Paulo escreve a Timóteo dizendo: sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Não há, meus irmãos, como exercer liberdade cristã sem saber a quem nós havemos de prestar conta. O limite da liberdade cristã está em eu conhecer a quem eu pertenço, de quem eu sou. É como eu falei: de quem eu sou aqui nessa terra? Sou da minha amada e a minha. Mas de quem eu sou para a eternidade? Eu sou de Cristo. Eu não sou do pastor fulano, nem ciclano, nem da denominação, nem do atualizador de Bíblia. Eu sou de Cristo. E é Cristo quem dita as regras do meu comportamento e o limite da minha liberdade. O limite da minha liberdade, quem dita é Cristo. As pessoas querem, sabe, meus irmãos, e eu vejo que a liberdade é uma coisa que todo ser humano quer. E Deus nos deu liberdade. Diz, né? Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas eu, como sou livre, eu escolho. Como eu sou livre, eu escolho agradar a Deus no meu comportamento. Eu sou livre. Não é o mundo que vai dizer para mim o que é liberdade. Não é o mundo que vai dizer para mim o que é ser livre, ser feliz. Eu escolho onde eu encontro a minha felicidade, onde eu encontro a minha paz, onde eu coloco a minha confiança. Eu escolho. E eu escolho Cristo. Paulo vai, para terminar, para a gente não prolongar muito, Paulo vai dizer isso também aos Coríntios, e eu quero ler com vocês esse texto que fica na primeira carta, no capítulo 9. Está todo mundo com sono? 1 Coríntios? Primeiro, capítulo 9. Verso 19. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ele é livre, mas ele escolhe viver como
Servo. O cristão precisa entender, eu sou livre, mas a escolha certa, a escolha correta para a minha vida, não é viver na liberdade da minha carne. A escolha certa para a minha vida é viver como servo de Cristo. E eu sou livre, mas eu escolho ser servo. Ele diz, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para judeus, para ganhar judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estiverem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, entre parênteses ele diz, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para também participar dele, para também ser participante dele. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É escolha, é liberdade. É liberdade de se tornar escravo, é liberdade de subjugar o corpo, é liberdade de dizer, não vou fazer isso porque isso Cristo não aprova, não vou viver assim porque isso não agrada a Deus, não vou ter esse comportamento porque isso não satisfaz o coração de Deus. É liberdade de dizer, o meu corpo não manda em mim, é Cristo quem manda em mim. Eu mando no meu corpo e eu escolho submeter o meu corpo, submeter os meus desejos, submeter a minha ira, submeter a minha carne, tudo a Cristo. Ele diz, esmurro o meu corpo. Sabe o que é isso, irmão? É olhar para si mesmo e dizer assim, não, meu corpo quer usar dessa liberdade para fazer aquilo que não deve, mas eu, na minha liberdade, pego esse corpo, esmurro ele e digo, não, você vai fazer a vontade de Deus. Porque tem uma coisa muito importante, como eu disse, eu posso agir como eu bem entender, e dentro da minha cabeça, eu me declarar casado. Mas a Rabi dizia assim, eu não quero mais você é um tranqueiro. Não, conforme o comportamento que eu destaquei. Conforme o comportamento que eu destaquei, não. Ainda que eu tenha esse comportamento, e ela diga, eu não quero mais você, não aprovo o que você faz, ela tem o direito de dizer isso, tem ou não tem? Não aprovo o que você faz, não quero mais ser casado com você. Mas eu posso continuar me declarando casado, posso ou não posso? Sim ou não? Sim. Posso continuar me declarando casado, mas ainda que eu me declare casado, eu sou casado? Se ela disser não, eu não quero mais, eu sou casado? Sim ou não? Não. Assim também a Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor. Porque eles se declaram cristãos. Mas dentro da vida deles, eles não vivem como se tivesse, dentro do convívio deles, eles não vivem como se tivesse uma aliança com Deus. Eles não vivem para agradar a Deus. Eles vivem para agradar a si mesmos. Eles vivem como se fossem solteiros, dizendo que são casados com Cristo. Eles vivem como se fossem pessoas que pudessem fazer o que bem entendem, dizendo que são cristãos. Então bebe, mente, rouba, faz tudo que
está na cabeça. E dizem, não, eu sou casado, Deus me ama. Deus me ama, eu sou casado com Jesus. Só que eles não sabem que Jesus já se divorciou deles faz muito tempo. Porque assim como a esposa exige fidelidade do seu marido e o marido exige fidelidade da sua esposa, assim Cristo está olhando para nós, para a igreja. E ele diz, quando João tem a visão dos últimos dias, Cristo diz que o que ele vem buscar é a igreja fiel, a verdadeira noiva. Cristo diz isso quando ele faz menção dos discípulos das 10 virgens. Ele diz: 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nécias. Não é o que eu declaro, né? O limite da minha liberdade não é o que eu declaro que eu sou, que atesta de fato quem eu sou. Jesus está voltando. A palavra dele diz, né? Os sinais apontam, Jesus está vindo. E a todos os dias nós temos liberdade. Eu continuo tendo liberdade todos os dias, até o último dia da minha vida eu exerço totalmente a minha liberdade. Você tem direito de exercer totalmente a sua liberdade, de fazer a sua escolha, de escolher a quem você quer agradar, a si mesmo ou ao teu marido, ao teu noivo, ao teu Cristo, aquele que você diz que você quer casar com. Porque quando ele vier, né, na parábola que Jesus contou, quando ele vier, aí não dá tempo de dizer, como eu falei, né, na ilustração, né, eu fui tantas vezes na padaria, sabia do que o Senhor gostava, mas eu olhava lá e dizia, não, eu sei que Jesus gosta de sonho, mas eu vou levar essas goiabinhas aqui porque eu gosto de goiabinha. Não pense em Cristo em momento algum. Não pense em agradar a Deus em momento algum. E o limite da nossa liberdade é subjugar a nossa vontade, o nosso corpo, os nossos desejos a Cristo. Viver para agradar a Cristo é o melhor investimento que nós podemos fazer. Ele é o noivo que está vindo buscar a sua noiva. Ele está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo buscar aqueles que são dele. E se eu e você declaramos que somos de Cristo, nós temos que viver para agradar a Cristo. Amém. Não adianta, né, nós dizermos que somos de Cristo e vivemos para agradar a nós mesmos. Quem é de Cristo, os que são de Cristo, Paulo diz, mortificam os seus membros. Os que são de Cristo mortificam os membros que estão sobre a terra. Os que são de Cristo, Jesus diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Há muita gente dizendo que todos nós temos liberdade. Temos. Ninguém está errado. Amém, igreja? Amém. Ninguém está errado. Você é livre. E sempre será livre. Deus, na sua infinita sabedoria, deu para você esse poder. Você é livre. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. Glória a Deus. Eu sou livre. Sou livre de uma vida de escravidão da minha vontade. Amém. Sou livre de uma vida de egoísmo. Sou livre de uma vida de arrogância, de presunção.
Sou livre de uma vida que agrada e satisfaz somente a minha carne. Sou livre para fazer a vontade do meu amado. Aleluia. Sou livre, você é livre, nós somos livres. Você está assistindo a essa ministração, que está ouvindo, você é livre. Você pode hoje decidir fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Eu sei, Senhor amado, que somente o Teu Espírito pode revelar, Senhor, aos corações a liberdade que cada um de nós temos em Cristo. Somente o Teu Espírito pode revelar a cada um de nós os limites da nossa liberdade. Se há um desejo sincero, meu Deus, no coração de cada um aqui nessa noite em agradar ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, usar, meu Pai, dessa liberdade para satisfazer ao Senhor, para agradar o coração do Senhor, para buscar os interesses do Senhor e não os nossos. Mesmo o Senhor, quando esteve aqui, Senhor, na sua oração, na sua agonia, o Senhor disse que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. Senhor, no teu coração ali, o Senhor estava sempre disposto a fazer aquilo que o Pai queria, Senhor. O Senhor estava sempre disposto a satisfazer a vontade do Pai. Que assim também, meu Deus, haja uma disposição em nós, Senhor, uma disposição no nosso coração. Amém. Uma disposição intencional, uma disposição calculada, Senhor, uma disposição onde nós, meu Deus, tenhamos entendimento, Pai, e espontaneamente venhamos oferecer a nossa vida, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, em sacrifício vivo. Porque se fosse um sacrifício morto, Senhor, o sacrifício não teria a possibilidade e nem a oportunidade de se levantar, meu Deus, do altar, do fogo, da fornalha. O sacrifício não teria, Senhor, Deus, como se ele fosse um sacrifício morto, não teria como se mover. Mas o sacrifício vivo, ele escolhe espontaneamente permanecer no altar, permanecer crucificando suas paixões, seus desejos, sua vontade. Deus, sacrificando até mesmo aquilo que as pessoas dizem ser liberdade, para agradar o teu coração. Senhor, que nós possamos, ó Deus, sempre na contemplação de Cristo, ser transformados, meu Pai, como na imagem do Senhor. Que a tua glória, Senhor, venha transformar a cada dia cada um de nós, e nós possamos refletir Cristo ao mundo, Senhor. Que nós possamos refletir a tua imagem ao mundo, que a tua imagem seja revelada em nós, refletida em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós possamos, Senhor, como Moisés, sem um véu, com um espelho, refletir a tua glória a este mundo, Deus. Em nome de Jesus, nós nos submetemos, nos sujeitamos espontaneamente ao Senhor e à tua vontade, Pai, para que o teu coração, Senhor, seja plenamente satisfeito com a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu sei que eu falei tão rápido.